Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. Cara, a gente tem um negocinho interessante para conversar aqui. Primeiramente, deixa eu dar uma aumentada nesse brilho dessa tela aqui, porque eu estou um pouco cego. Beleza, vamos lá. Olhando candle a candle, a gente entende um cenário interessante aqui. Eu vou dar uma corrida, porque eu quero falar muita coisa para vocês, também não quero deixar esse vídeo longo. Primeiramente, a gente sabe que o gráfico gerou a primeira zona de liquidez por essa zona aqui. Depois ele zerou a segunda zona de liquidez. O problema é que nesse momento o mercado todo está falando em uma liquidez próxima à zona dos 28 mil. Felipe, você acredita nessa liquidez? Sim, eu acredito. O problema é que eu estou com certo receio, porque existe uma premissa gráfica de que quando todo mundo está falando a mesma língua, o Smart Money geralmente faz o contrário, porque ele sabe que existe uma quantidade absurda de ordens nessa zona aqui e uma quantidade absurda de pessoas querendo shortar o gráfico em qualquer topo formado. Por quê? Formou o topo, vai shortar para querer vender lá embaixo, né? Liquidar a operação lá embaixo. Mas o nem sabe disso. Então, para ele é muito mais interessante ele jogar o gráfico para cima, liquidar essa galera toda que vai querer shortar nesses topos anteriores, certo? Para depois sim entrar aqui. É uma zona psicológica. Pensa comigo. Você é um nobre padawan que acha que é extremamente inteligente no mercado. Quando o gráfico atinge a zona dos 30 mil, o que você faz? Abre uma operação de short. Você está errado? Não. Você está seguindo uma cronologia lógica. Só que o Smart Money, que é muito mais maldoso, o que ele vai fazer? Ele vai jogar esse gráfico para cima e ele vai ativar o seu stop que está aqui. No momento que ele ativa o seu stop, tu pensa, pô, deu ruim, né? Aí vai fazer um topo descendente, um fundo ascendente, perdão, né? Um fundo em relação a esse fundo aqui. E o que você vai pensar? Pô, isso aqui é claramente uma operação de long. E aí você vai na operação de long. Aí ele pode até ensaiar um rompimento aqui da região dos 32, tu vai estar felizão, porque tu pegou um belíssimo long, vai ter um monte de gente entrando aqui em efeitos de FOMO a qualquer preço, em qualquer canto, e o que ele faz? Liquida todo mundo e joga o gráfico lá em 28 mil. Felipe, tu acha que realmente isso aqui é possível? Eu já vi isso ao longo dos meus anos operando centenas de vezes. Quando todo o mercado está esperando que o gráfico vá em um determinado valor, ele liquida para um lado e janta todo mundo para o outro. Exemplo mais próximo que a gente tem é o próprio semanal do Bitcoin, quando todo mundo nessa zona aqui falava em 100 mil dólares. Inclusive, vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu fui um dos que falei que o gráfico não chegaria a 100 mil dólares. Mas eu cravei ali a região entre 80 e 75. Então também errei o valor principal. Mas todo mundo falava Bitcoin a 100 mil dólares. Todo mundo falava. Então, nesse fundo aqui teve long, teve um monte de gente abrindo operação desesperada. Nesse fundo aqui, então, ó, nesse pedacinho aqui, então, que teve de gente abrindo operação aqui, não tá no gibi. Smart Money deixou, quando atingiu o pico, rompeu esse topo anterior aqui, do que rompeu esse topo anterior aqui, jantada para baixo. Bear market. É assim que funciona o gráfico, gente. Eu não vou privar vocês da realidade, não. Se vocês querem ganhar dinheiro nesse mercado, tem que aprender a lidar com isso, não tem jeito. Só que quando a gente entende esse conceito, a gente se prepara para movimentações como essa. Como é que eu me preparo? Primeiramente, tudo que eu comprar e vender, eu vou querer operar em ranges menores, ou seja, swing trade, 3 a 5 dias, entendeu? Operações né, no diário. Eu não vou querer me expor a uma operação de position trade agora. Por quê? Se eu sei que a resistência é aqui em 32 e se eu sei que o suporte é aqui em 28, tudo que compreende metade, tudo isso aqui é metade do caminho. Então eu não quero abrir operações de swing trade, eu não quero, ou melhor, eu não quero abrir operações de position trade, eu não quero abrir operações de hold, eu não quero comprar minha carteira de hold nesse cenário de meio do caminho. Eu preciso que o caminho esteja especificado. A partir do momento que rompeu 32, buscou e consolidou a região dos 31 como suporte, pronto, isso aqui é o fundo. A partir do momento que isso aqui é o fundo, eu posso comprar hold aqui. Agora é o fundo. E a gente começa a olhar a formação de uma nova resistência lá em 35, 40 mil, whatever. Mas eu preciso comprar hold em uma região de fundo. E nesse momento, a zona dos 29 mil é metade do caminho para mim. Por isso que eu não estou operando nenhum tipo de longo prazo, apenas curtíssimo prazo. Só que quando a gente desce no candle by candle, a gente vê um negocinho interessante aqui. E aqui é uma análise que eu tenho feito muito ultimamente, que é essa do candle by candle, ou seja, tique por tique, e eu tô adorando isso. Observa bem. Nós fizemos essa primeira movimentação aqui. Grandíssima, Bitcoin subiu 2% no dia, né? Foi um pancadão para cima. Depois,
ele fez essa segunda movimentação. Observa como essa movimentação, ela abre e fecha dentro desse candle principal. Nesse momento, nós chamamos esse candle principal aqui de candle gerador. Ele é o gerador do sinal. Beleza? Aí o que acontece? Esse candle abre e fecha dentro das dimensões desse candle principal aqui, o candle de geração. O segundo candle, ele abre dentro da dimensão e ele fecha dentro da dimensão do candle anterior. Porém, ele rompe a mínima. O terceiro candle também fecha dentro da dimensão do terceiro candle, mesmo no cenário de romper a mínima. Quando você conta a historinha, o que aconteceu aqui? Gente foi estopada aqui, gente foi estopada aqui e gente foi estopada aqui. É basicamente isso que fez com que esse pavio para baixo fosse rompido, porque em nenhum dos 3 dias fechou abaixo da média de 10 períodos. O que você entende como isso? A gente entende a formação do que a gente chama de N, que é, subiu, desceu e pode muito bem subir e formar literalmente a letra N. É possível? Sim. Nesse momento, inclusive, nós estamos ensaiando isso. Por isso que eu estou com alguns longos abertos e estou de olho nesse rompimento da zona dos 29.530. Pode destravar um valor interessante aqui e fazer com que o gráfico busque a região lá em cima dos 30 mil, talvez ainda hoje. Pode dar uma operação interessante. O que corrobora para essa análise é que as bandas de Bollinger estão se estreitando. Mesmo que o N não confirme hoje, ele pode confirmar para amanhã, dependendo de como fechar esse candle. Se esse candle fecha um pouco acima, confirmando um rompimento verdadeiro dessa zona aqui, o próximo dia pode ser de alta. Que aí a gente vai entrar num 1, 2, 3 de compra, né? Candle que rompe a mínima e deixa sinal, candle positivo que rompa a máxima. Então, a gente teria um sinal como esse e aí a continuidade de alta seria factível. Por isso que eu estou dizendo para vocês que eu estou de olho em longos nesse período. Felipe, mas está no meio do caminho. Tu não falou que era melhor comprar só no fundo e comprar só no topo? Sim, por isso que o stop vai ficar aqui. E eu me arrisco a tomar esse stop. Afinal de contas, trade é risco e eu sei o risco que eu posso tomar. Então, lembre-se de analisar o seu próprio risco para saber se isso aqui faz sentido para você ou não. Isso aqui é material de estudo, não é vai lá e faz o que eu estou falando. Pelo contrário, você tem que estudar para saber se de fato isso é possível, é inteligente para você, é bom para você fazer. Mas nesse momento nós estamos facilmente desenhando esse N. Eu gosto desse desenho aqui, é um desenho que geralmente dá um lucro interessante e eu espero muito que ele se confirme. Certo? Eu espero muitíssimo que ele se confirme. Descendo para o 4 horas, você vê a formação de uma xícara, que corrobora para a formação do N. Ó. Então, essa xícara, como a gente já sabe como é que a gente opera, pega lá do fundo, bota a partir do rompimento, o rompimento dela vai estar ali basicamente buscando a região dos 30.800. Factível? Factível pra caramba. Porque dentro desse cenário aqui entra com o que a gente acabou de falar anteriormente, ou seja, liquidar todo mundo para cima, todo mundo que vai querer abrir operações de short nesse topo aqui, vai liquidar essa rapaziada para depois voltar a subir. O que também é um alerta. Cuidado ao abrir as suas operações de short na região dos 30 a partir de agora, porque pode ser que você esteja exposto a um evento de liquidação. Por isso, eu espero que para você fazer essa operação você aguarde sinais como esse, topos duplos, né? Digamos aqui que ele não vai romper, não vai confirmar a xícara. Tocou, fez um fundo, tocou de novo, não conseguiu romper, aí sim, uma operação de short válida. Ou fez o topo, desceu, fez um fundo descendente, operação de short válida. Nesse momento, o que eu quero que você faça é tome cuidado com as suas operações, principalmente de short nessa zona aqui. Porque, considerando o desenho que nós estamos fazendo aqui agora, essa zona é uma zona de extrema importância para o gráfico. Eu quero operar long nesse momento, estou estopado aqui abaixo dos 29.200. Felipe, se tu for estopado, aí acontece, faz parte da operação. Eu não trato o stop como algo excessivamente ruim, porque faz parte. Às vezes a gente faz a análise toda completa e vem um cara aí amanhã, fala alguma besteira no cenário e pronto, ui, gráfico cai. Eu tenho como controlar isso? Não tenho.
Então, o stop aqui é justamente para me proteger daquilo que eu não posso prever, e isso é uma das situações que eu não posso prever. Só que eu tô de olho em algumas outras operações também. Aqui a gente finaliza a situação do Bitcoin, certo? Espero ter sido excessivamente claro. Qualquer dúvida é só deixar lá no Instagram que a gente conversa. Tem algumas criptos que eu tô de olho, né? A primeira delas é a AVAX. Por que a AVAX? Observa como ela está consolidando a região dos 12 e 20 mais ou menos como a sua zona de suporte. Eu gosto de utilizar o termo zona porque eu pego desde do fechamento, 12 dólares e 34 centavos, até o pavio máximo. Eu gosto de usar isso aqui como suporte. Qualquer um desses valores que compreende o fechamento até o pavio máximo pode ser a formação de um novo suporte, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, certo? E nesse momento ela pode consolidar um fundo duplo. Na verdade, ela já está tentando consolidar, porque depois dela ter feito a formação em 12 e 30, ela fez um reteste com fundo ascendente próximo à zona dos 12,50. Então, um eventual rompimento dessa zona aqui pode ser o sinal gerador para a gente, porque isso aqui é o sinal gerador da operação. O que falta é o sinal confirmatório da operação que pode vir com esse candle fechando acima. A gente vai querer comprar no rompimento dele, estopar a mínima dele e vamos ver se a gente busca aí uma liquidez do Bitcoin junto com esse tipo de cripto, certo? Bitcoin formando topo, a gente fecha a operação aqui. Então, o que vai dizer quando a gente tem que fechar a operação é a formação de topo do Bitcoin lá. Outra LGLD, né? Eu gosto dessa cripto, mas ela está formando o que pode ser, né? Depois desse evento aqui de topo duplo. Olha que interessante aqui, ó. Fez o topo duplo, short. Foi lá, consolidou fundo, perdeu fundo, certo? Isso aqui é um evento que eu gosto muito, tá? A gente chama isso aqui de falso fundo. Toda vez que o gráfico fizer esse tipo de evento aqui, cuidado, não é um sinal para você entrar, tá? Porque qual é o negócio? Ele fez um fundo, beleza? Olha, ele fez um fundo. Aí ele fez um topinho, depois ele fez um fundo pouca coisa menor do que o fundo anterior. Aí o que você pensa? Pô, isso aqui é uma oportunidade de entrar muito melhor do que essa oportunidade aqui, né? Não, não é. Premissa gráfica. Toda vez que o gráfico te der uma oportunidade melhor de entrada, pode ser que você esteja perto de ser liquidado. Premissa gráfica. Nunca, ou melhor, sempre desconfie de oportunidades melhores de compra quando elas ocorrem assim. Uma coisa é uma formação de um novo fundo. Formou um novo fundo realmente com uma movimentação gráfica pesada, uma pernada gráfica, como foi a diferença, por exemplo, daqui para cá e para cá. Uma movimentação gráfica aqui em cima também. Quando é esse tipo de movimentação gráfica aqui minúscula, geralmente ela premedita isso aqui que aconteceu. Topo duplo e dali para baixo, certo? E aí foi o que aconteceu aqui. Só que nesse momento, fez o topo, fez o fundo, fez o topo descendente, fez o fundo ascendente, pode ser que ela confirme uma bela operação até a linha de tendência que liga esses dois fundos aqui. Nessa região aqui próximo dos 35, 36 dólares. Dá uma operação de 15 a 20% aí pra gente, né? Considerando que ela tá formando esse fundo aqui. É o tipo de operação que eu amo fazer. Qual é o tipo de operação que eu amo fazer? Stop minúsculo e possibilidade de lucro gigantesco. Fechou acima, é aquele esquema, 1, 2, 3 de compra, fechou acima, é dali no stop aqui, talvez eu deixe o stop mais aqui embaixo. E pronto, é uma operação que eu vou arriscar aí, vamos botar aí um chute médio. Vou estar arriscando 3% para conseguir, em média, 21, 20%. Eu acho que vale a pena, sim. É o tipo de operação que eu gosto de fazer. Então, tô de olho nela. Lembrando, isso aqui não é uma recomendação, estuda, vê se faz sentido para você, vê se de fato você acha que isso aqui vai acontecer. Talvez você discorde de mim e tá tudo bem, eu não sou um deus do gráfico, pelo contrário, eu erro e tomo stop também, por isso que eu estudo isso aqui todo dia, certo? E nada me impede de, nessas operações aqui, ser uma das que eu vou tomar stop, mas eu sei o quanto que eu posso arriscar numa operação dessa, eu sei o quanto que isso vai me doer e eu tenho plena consciência de que eu estou fazendo algo dentro da minha gestão. Por isso, eu puxo sempre a responsabilidade para você fazer isso, certo? Por último, a Gabar, gosto bastante da Gabar. Observa como ela já fez dois topos, dois fundos ascendentes. Ó, primeiro fundo ascendente, pernada, fundo, pernada, fundo. Então, a tendência é que ela queira fazer uma última tentativa aqui
ou para 1, 2, 3. Nesse momento, ou ela vai fazer um fundo ascendente, ou ela vai fazer um topo duplo. Nesse momento, vamos lá. Ela fez a terceira pernada. Dentro do processo de ondas de Elliott, ela deveria começar o processo de ondas ABC. Só que para começar o processo de ondas ABC, de duas uma. Ou ela vai buscar o topo duplo, e aí a oportunidade de short, que aí a gente vai querer segurar esse short para a onda ABC, ou ela vai buscar um topo descendente, que é um topo inferior ao topo anterior. E aí, oportunidade de short para a gente pegar o que? A onda ABC. Já que aqui foi 1, 2, 3, 4, 5 das ondas de Elliott. E nesse momento, como ela está consolidando um suporte próximo à região onde anteriormente foi um topo, não vale a pena a gente shortar aqui, porque a gente vai estar shortando o fundo. Quando o Bitcoin, se o Bitcoin confirmar a movimentação de liquidação que a gente conversou no início do vídeo, ela vai conseguir uma liquidez interessante. Acho difícil romper esse topo, mas não impossível. De qualquer forma, a gente não está olhando nesse momento, considerando toda essa movimentação de 1, 2, 3, 4, 5, para operações de long. Tende a não ser muito atrativo para a gente, já que há uma bela de uma order block bem aqui na região dos 0,65. O que a gente quer? A gente quer pegar o short perfeito, porque esse short perfeito a gente vai segurar até pelo menos essa zona aqui, que é uma segunda order block em 0,54. Então, se a gente conseguir um short direcional próxima zona da order block em 0,65, a gente vai estar fazendo aí, em média, uns 20% de lucro dentro dessa operação de short. Então, temos dois longos para ficar de olho, ou duas operações de swing trade, né? Você sabe o jeito que você quer e acha que é interessante operar para você. Mas também temos uma possibilidade de operar vendido de forma extremamente inteligente. O que cabe a nós agora é esperar as confirmações gráficas e fazer as análises para ver se valem a nossa entrada nessas operações. No mais, é isso. Deixe seu like. Se isso aqui foi útil para você, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Qualquer dúvida, fala comigo lá no Instagram. E é isso. Valeu. Tamo junto.